Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre gestão de documentos e arquivos, tá? Na nossa vida, né? Porque a gente já falou aqui a questão de arquivo, as pessoas também têm os seus próprios arquivos pessoais, mas vamos falar mais especificamente sobre essa gestão de documentos e arquivos nas empresas, tá? Porque nós falamos sobre a questão dos arquivos públicos, que tem uma importância imensa na nossa história, né? Na história da nossa sociedade, do nosso país. Mas nós vamos falar agora especificamente sobre as empresas. Tá? E aí, qual é a importância do arquivo para as empresas como um todo? O que isso influencia a vida da empresa? Como que esse material deve ser guardado? Então, o arquivo da empresa ele é guardado exatamente igual a um arquivo público? São essas as questões que nós vamos discutir hoje. São do mesmo jeito? Seguem os mesmos padrões, as mesmas regras? Será que eles são tão rígidos e restritos com relação ao arquivamento de documentos como acontece com o arquivamento de documentos no arquivo público, no arquivo municipal? É a mesma coisa? Vamos ver. Então, quando se fala em gestão de documentos e arquivos na empresa, nós temos que sempre entender que é um termo, né, muito abrangente. Tá? Então, eu acho que essa imagem aí representa bem isso. Porque arquivo, gente, a gente não entendeu que arquivo é algo vivo, que é algo que a gente produz sempre, ou seja, ele está em constante expansão, crescimento. É como essa flor, tá? Que ela começa ali, fechadinho, pequenininho, e aí quando ela se abre, né? Olha quantas pétalas tem. Então, imagina o volume de documentos que uma empresa produz ao longo da sua vida, né? Ela está sempre produzindo documentos. Então, o volume está sempre crescendo, expandindo. Então, nós vimos que cada documento tem seu próprio ciclo de vida. Então, voltando à analogia da nossa flor, ele nasce, ou seja, ele é criado, ele se expande, olha, está sempre em crescimento, e tem aquele documento que ele perde a sua validade, o seu tempo útil, ou seja, ele morre. E, infelizmente, o que a gente faz quando uma florzinha morre, né, gente? A gente pega e joga ela fora. A gente descarta essa flor. Por quê? Porque o prazo dela de validade já acabou, já expirou. Então, como ela não tem mais esse prazo, já prescreveu o prazo dela, né? Depois que você cortou do pé, né? Peguei uma rosa e retirei do pé, ela não vai durar o mesmo tempo que ela duraria no pé. Mas até mesmo no pé, ela tem um ciclo de vida. Chega uma hora que ela vai naturalmente morrer. Faz parte. E os documentos a mesma coisa. Então, naturalmente, esses documentos têm um tempo de vida. E aí chega uma hora que eles precisam, né, ser descartados, mas há aqueles documentos, como a gente já pontuou anteriormente, que devem ser guardados de forma permanente. Então, vamos falar sobre a questão do quê? Das etapas do ciclo de vida dos documentos. Então, todo documento tem, no seu ciclo de vida, tem algumas etapas que são importantes a gente pontuar. Então, a gente tem aí a aquisição, o cadastro, recuperação, reuso, destinação, localização, tramitação e consulta. Consulta, vocês vão perceber, é o que mais nós usamos. É o que mais nós usamos. Por quê? Porque o arquivo é algo que tem que estar ali disponível para que, no momento que eu preciso acessá-lo, ele esteja lá. Então, consultar. Essa etapa do ciclo de vida do arquivo, ela o tempo inteiro nós usamos, estamos, né, trabalhando com essa etapa. O tempo inteiro nós estamos lá consultando. Talvez em maior ou menor proporção, mas consultar o arquivo é extremamente importante. O tempo inteiro nós estamos lá. E aí vamos ver mais detalhadamente um pouquinho cada um deles. Então, olha lá, como eu já pontuei, a consulta é uma das etapas que nós mais realizamos. Independente se eu estiver lá na aquisição, se eu estiver na localização, não importa, porque eu sempre vou estar lá o quê? Consultando.
Então, eu já coloco o quê? Se a consulta é a primeira etapa, né, vamos colocar que a consulta é a primeira e a que sempre está lá presente. Ela não é a primeira e única. Ela é a primeira, mas ela aparece em todas. Por isso que eu coloquei como a mais importante. Tá? E aí a aquisição. Como esse documento surgiu dentro da empresa? Como que ele foi criado? Ele foi criado na empresa ou é algo que a empresa recebeu? Então, esse é o primeiro ponto. Aquisição do documento. Terceiro ponto, né? Porque o primeiro é a consulta. Lembra lá, consulta é o primeiro ponto. Na hora que eu recebi toda essa documentação, aquisição, vou cadastrar, não vou? Eu tenho que classificar e colocar por categorias. Tá? Então, apesar de nós não fazermos uma distinção tão exata como se faz lá no arquivo público, onde nós usamos os princípios arquivísticos propriamente ditos para organizar um arquivo de uma empresa, né? Porque nem toda empresa, pelo seu volume, ela vai usar todos aqueles princípios e todas aquelas regras, porque o volume de documentos não é tão grande. Mesmo assim, ele ainda precisa cadastrar toda essa documentação. Todos esses documentos precisam ser cadastrados. Então, tem que ser categorizado, classificado. Para que isso? Para que possamos localizá-lo sempre que precisarmos. Tá? E vale lembrar que, hoje, na era digital que nós temos, né, vale muito a pena você fazer essa troca, fazer um catálogo o quê? Digital. Eu crio toda uma planilha e coloco todo esse arquivo lá onde ele está, e coloco toda essa informação lá para ser mais fácil de acessar. Então, se eu preciso consultar, a consulta de volta aqui, algum arquivo, eu coloco lá assim, demissões 2010, um exemplo. Aí eu tenho, dentro desse catálogo, dessa classificação, eu tenho lá as demissões 2010. Então, se eu colocar lá, eu classifiquei, então existe uma caixa, um arquivo, né, o arquivo propriamente dito, lembra que eu falei que arquivo também é a caixa, é o nome que se dá para aquela caixa, arquivo morto, né, se dá para aquela caixa, eu pego aquela caixa e vou lá, daí está escrito assim, olha, ele está lá na fila tal, porque eu tenho várias prateleiras no meu arquivo físico, tem várias prateleiras, cada prateleira, ó, 1, 2, 3, tem 5 níveis, então eu posso colocar assim, ó, fila 1, fila 2, fila 3, vamos supor, tem 3 prateleiras. Então eu coloco fila 1, fila 2, fila 3, para ser acessível. Então, ali, ó, de fora a fora eu tenho prateleiras, que é um arquivo grande, que eu estou exemplificando aqui. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, então vamos supor que fossem andares. Então, este assunto que eu estou procurando está na fila 2, então você sabe que é esta prateleira aqui, ó, essa linha, está no quarto andar, então você sabe 1, 2, 3, 4, então você sabe aqui, ó, nessa daqui, no quarto andar. Então, quando você for procurar esse documento 2010, você vai nesta prateleira, na segunda prateleira, você vai lá e vai olhar, não na primeira, nem na segunda, a terceira vai ser aqui, ó. Você sabe que o 2010 vai estar aqui, ó. Aqui que está armazenado. Então, é muito mais fácil de você localizar as informações. Nós também temos que ter o quê? Justamente isso, localização, estabelecer o critério de organização. Então, cada um, de acordo com as características dos seus documentos, ele vai estabelecer um critério. Então, é cronológico? É ordem alfabética? É numérica? Ou é tudo junto? Porque eu posso colocar dentro da cronologia, então eu posso colocar dentro do meu arquivo, a minha empresa surgiu em 2000. Então significa que ela tem que ter documentos de 2000 a 2020, atualidade, 2000 a 2020. Então esses documentos estão lá, 2000, 2001, 2002, 3, 4, tem 20 anos de documentos ali, guardados, ordenados. Então cronológico, então vou colocar do primeiro até o último. Então, pode ser colocado assim, né? Porque daí eu sei que se 2020 é a última prateleira, eu vou voltando até chegar na primeira prateleira, que é referente a 2010. É uma forma de organizar. Dentro disso, então vou supor, eu estou na prateleira 2005, referente a 2005. Como que essa documentação está lá organizada? Ela está por ordem alfabética? Sim, foi organizada por ordem alfabética. Além de ser cronológica, ela também colocou por ordem alfabética. Ótimo, é bem melhor para você saber.
Eu coloquei também, para facilitar, eu coloquei ainda numérico. Por que numérico? Eu coloquei que dentro lá, por exemplo, do arquivo 2005, eu tenho lá 1, 2, 3, e cada número desse equivale ao mês. Então, 1 é referente a janeiro, 2 é fevereiro, 3 até chegar a dezembro. Para ficar mais fácil ainda a ordenação, o agrupamento. Então, como o volume de documentos dessa empresa é muito grande, eles optaram por organizar dessa forma. Mas depende da empresa e do volume de documentos. Tramitação. Então, eu vou identificar dentro da empresa quais pessoas precisam saber sobre esses documentos e como localizá-los. Tá? Qual o conteúdo desse documento, como que eu localizo, para que ele serve, qual a função. Então, que pessoas vão ser responsáveis por isso? Lembra que eu disse que em algumas empresas existe o arquivista, existe alguém destinado a fazer este trabalho, que está ali justamente para organizar o arquivo. Mas tem empresas de menor porte que não tem como manter uma pessoa só para ficar organizando o arquivo. Então, ela coloca alguém que saiba sobre isso, que consiga acessar todos esses documentos, mas não é, propriamente dito, um arquivista só para fazer isso. Tá? Não é o caso como o arquivo público, onde você tem uma pessoa que só trabalha com isso, ou uma empresa muito grande, que tem um volume muito grande de documentos, então precisa ter alguém só para fazer esse arquivamento, essa ordenação, essa classificação. Todo documento que chega precisa ser classificado, ordenado e guardado. Então, temos que ver essa questão. Então, no caso de uma empresa pequena, não há isso. Então, eu preciso ter ali alguém que faça isso. Destinação. Vamos voltar lá. Eu vou guardar ou eu vou descartar? Lembra do valor primário do documento? O valor primário do documento é quando ele está corrente. É o que ele está em uso. Depois de um tempo, ele deixa de ter ele não é usado todos os dias. Tá? O seu uso se torna menor. Então, com isso, o que eu faço com esse documento? Eu vou guardar ou eu vou descartar? Qual é o destino desse documento? Lembra que aí eu vou ter que analisar se ele se ele tem valor secundário? Se ele tem valor secundário de comprovação, de probatório, se ele é probatório, se ele representa uma prova de alguma coisa, ou se ele tem um valor, por exemplo, histórico, ele deve ser guardado. Se ele não cumpre nenhum desses quesitos depois que ele prescreveu, ele deve ser descartado. Tá? Então, eu faço todo esse processo. Para fazer esse processo de decidir onde eu vou colocar esse documento, né, o que eu vou fazer com ele, a destinação, o que eu vou fazer com ele, eu tenho que pensar, olha bem, já fiz todo esse processo e já sei que esse documento precisa ser guardado, porque eu vou usar futuramente. O que eu vou ter que analisar agora? Onde eu vou guardar? Como que esse local está higienizado, está tudo limpinho, está tudo organizado, é um clima bom, tá? Não é muito calor, não é muito frio. Tem alguém que vai fazer a manutenção deste local para não acontecer desse documento se estragar? Porque também tem isso. Não adianta eu guardar o documento porque eu sei que ele tem uma importância para a minha empresa e colocar em qualquer canto e correr o risco, de pela questão da temperatura, da umidade, ele ser estragado, ou pela poluição, tinta, gordura, objetos que vão lá, furam, estragam, roedores. Né? Eu não posso colocar em qualquer canto, correndo o risco desse documento se estragar. Porque se eu fiz todo aquele processo e através do valor, passei pelo valor primário, fui para o valor secundário, esse documento tem valor secundário, precisa ser guardado, porque ele vale como prova, lembra? Eu não posso descartar ele. Então, se eu tenho que guardar, significa que ele tem que ser guardado num lugar adequado. Ele não pode sofrer nenhum desses problemas, ele não pode sofrer com nenhum desses agentes danosos, porque senão você vai perder o seu documento. Quando eu tenho necessidade de saber alguma coisa, algum documento, saber onde está, eu tenho que entrar na 7ª etapa, que é a recuperação. Onde esse documento está e como eu tenho acesso a ele. Então,
recuperar. Por isso que eu falei que se você tem um sistema digital, é muito mais fácil de você recuperar esse documento. Muito mais simples de você chegar. E o último é o reuso. O que é o reuso? Sempre eu estou que eu preciso, eu estou consultando esse documento, não é isso? Sempre estou consultando. E às vezes eu posso dar o quê? Um reuso para ele. Por que reuso? Olha, eu consultei aquele documento e eu precisei fazer uma revisão. Ou aquele documento, depois que eu fiz uma revisão, ele foi cancelado, porque foi trocado por outro. Então, ele já não terá mais a sua validade. Então, ó, a questão do reuso faz esse documento voltar à vida. Ó. Ele começa um novo ciclo, porque ele foi ativado, digamos assim. Então, ele estava lá, ó, dormindo, paradinho lá, só sendo usado para consulta. Mas se eu peguei e resgatei ele para um reuso, significa que ele vai começar um novo ciclo. Ok? Essas são as etapas do ciclo de vida de um documento. Ok?